Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre uma fibra que cada vez mais vem sendo usada na culinária pelos efeitos benéficos para a saúde. Inclusive, muitos veganos e muitas pessoas que têm alergia ao glúten têm acrescido isso na alimentação para dar um ponto das receitas e tem resultados bons para a saúde também. Você vai adorar saber mais sobre isso. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, porque eu tenho vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar então da goma guar, que é essa fibra que muitas vezes vem sendo utilizada na culinária, às vezes por uma questão de culinária mesmo, de dar um ponto especial nas receitas, eu vou falar mais sobre essa propriedade que ela tem, mas muitas pessoas passaram a utilizar mais goma guar no dia a dia pelos benefícios para a saúde que ela traz. A gente tem que ter alguns cuidados também, e eu vou te falar mais sobre isso aqui agora. Então, a goma guar nada mais é do que uma fibra solúvel. A gente pode olhar para ela como se ela fosse um suplemento de fibra, apesar de não necessariamente você comprar ela em cápsula ou qualquer coisa assim. Muitas vezes você compra a goma guar em pó mesmo, como você compra mais ou menos assim uma gelatina, como você compra, enfim, né, outro tipo de produto culinário. Não necessariamente ela vai estar sendo vendida em cápsulas, mas também pode ser vendida em cápsulas. E a goma guar, ela, na verdade, como eu falei, ela é uma fibra solúvel e ela vem dessa plantinha guar, né, que é uma planta do Oriente e em que se verificou que quando a pessoa crescia essa farinha dessa planta, né, água, ela formava um gel, ela é um polissacarídeo, então ela forma um gel, tem uma textura gelatinosa e essa textura gelatinosa que pode trazer muitos benefícios para nossa saúde. Além de ser rica em fibras, outro detalhe interessante da goma guar é que ela é muito baixa em calorias e que aproximadamente 5% da composição dela é de proteína. Então a goma guar, ela ajuda muito a diminuir o índice glicêmico da refeição quando você consome, justamente por ser um suplemento de fibras que você está crescendo naquele momento do seu dia. Então, se você acrescenta ela numa compota, num molho, num pão, numa geleia, isso vai fazer com que você diminua o índice glicêmico dessa receita e da refeição que você consumir, pela grande presença de fibras e da presença de proteína que naturalmente está presente nela. É muito comum você verificar a utilização de goma guar na indústria alimentícia, porque como ela dá essa textura meio gelatinosa, muitas vezes eles utilizam isso para dar justamente mais flexibilidade na massa, ou então mais maciez. Por exemplo, eles usam muitas vezes nos sorvetes, eles podem usar em iogurte, às vezes, para dar uma consistência mais como se fosse um iogurte grego. Pode usar em molho de salada, em molho de queijo, tudo que a indústria queira que tenha uma consistência mais espessa, mais grossa, porque como ela tem essa fibra solúvel que absorve água, ela fica mais gelatinosa naturalmente e meio sedosa. Então, muitas vezes na indústria, eles colocam uma proporção de goma guar em alguns produtos para ter esse efeito visual mesmo do alimento, como se tivessem sido engrossado, mas sem usar farinha. Como a goma guar é uma fibra solúvel, ela pode ajudar na saúde do intestino. Isso porque ela facilita o trânsito intestinal, ela previne a constipação. Então, se você é uma pessoa que vive constipada, acrescentar goma guar no seu dia a dia pode ser uma opção de fibra. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre o psyllium, falando mais sobre a chia, falando mais sobre linhaça, sobre como acrescentar mais fibra na sua alimentação. E lembra um detalhe muito, muito, muito importante, é que sempre que você começa a acrescentar mais fibra na sua alimentação, você tem que acrescentar água, principalmente se você já é uma pessoa constipada e está preocupada em melhorar o trânsito intestinal. Se você acrescenta fibra e você não bebe água suficiente, exagera muito, você pode ter muitas dores abdominais, pode ter cólica, pode ter pontada. Tem gente que vai parar às vezes no hospital porque, eu tô com dor no peito, pressão no peito. São gases de tanto consumir fibra que fermentou sem ter uma progressão natural disso e às vezes sem beber bastante água para ajudar na expulsão dessas fibras. Então, fibra é igual a água. Lembra daquela analogia que eu sempre faço da esponja? Que a fibra é como se fosse uma esponjinha. E se essa esponjinha tá molhada, ela funciona melhor, ela fica molinha. Mas se uma esponja tá dura, ela fica
quase que uma pedra ressecada. Então, sempre que você for acrescentar mais fibra na sua alimentação, lembra de aumentar muito a oferta de água para que a fibra cumpra esse papel dela. Também, como ela é fonte de fibra e um pouco fonte de proteína, como eu falei, ela pode ajudar a estabilizar o açúcar do sangue, porque ela vai fazer com que diminua o índice glicêmico da refeição. Então, a velocidade de absorção do alimento que você consumiu junto com a goma aguar vai ser mais reduzida. Ela não vai diminuir a quantidade de carboidrato da refeição, e sim a absorção disso, o que melhora essa questão do metabolismo da glicose, secreção de insulina, previne o acúmulo de gordura abdominal. Mas ela também não faz milagre. Não adianta você falar assim, vou comer goma aguar, eu vou comer um bolo inteiro de chocolate, uma lata de leite condensado, porque não tem condição. Agora, se você acrescenta a goma aguar numa preparação doce, mais saudável, já sem açúcar, né, de preferência, com uma farinha mais interessante, com menos carboidrato, ela vai ter um efeito, sim, benéfico para você. Lembra que se você está buscando algumas dicas justamente de constipação, como eu falei antes, de como melhorar o açúcar do sangue, eu tenho algumas playlists falando sobre isso aqui no canal e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outro detalhe interessante é que a goma aguar, como eu falei, né, é uma fibra solúvel, e as fibras solúveis têm uma capacidade muito boa de se ligarem ao colesterol do nosso corpo e excretarem esse colesterol excedente nas fezes. Então, se você tem colesterol alto, quer controlar o colesterol, saiba que acrescentar fibras solúveis vai te ajudar muito. Tem uma playlist aqui também falando sobre colesterol, várias dicas, eu vou deixar para você. A gente sempre pensa em aveia, né? Porque ela, além da fibra solúvel, tem beta-glucana, que ajuda a controlar o colesterol. Mas a goma aguar também tem fibra solúvel e ajuda da mesma forma. Então pode ser uma boa você intercalar, enfim, né? Para variar a alimentação também. Muitas pessoas usam a goma aguar, principalmente no Oriente, para ajudar a perder e ajudar na manutenção do peso. Porque, como eu falei, ela vira como se fosse um gel e ela aumenta muito a saciedade pela presença de fibras e de proteína que ela tem. Então, quando você consome ela, principalmente antes do almoço ou antes do jantar, com bastante água, né, como é indicado, você já vai ter uma saciedade mais precoce e vai comer menos na refeição principal. Ela não tem um efeito termogênico, ela não acelera o metabolismo, mas ela ajuda a emagrecer indiretamente, porque faz com que você coma menos na refeição próxima. Então, ela é utilizada muitas vezes assim, com esse fim também. Um detalhe importante, eu já até falei um pouquinho disso antes, mas acho que vale a pena ressaltar, é que quando você for acrescentar a goma aguar na sua alimentação do dia a dia, você tem que consumir uma quantidade de água para pelo menos dissolver bem essa goma aguar. Então, normalmente, estima-se que para uma colher de sopa da goma aguar, você deva beber um copo grande de água, 300 ml, 400 ml, para ela dissolver bem e não ter nenhum risco de obstrução intestinal ou até mesmo de obstrução do esôfago, porque tem gente que consome fibra botando direto na boca. É aquela velha história da chia, que a pessoa pega e bota uma colherzona de chia na boca, sem beber água, o perigo que isso tem, né? Enfim, porque também pode formar um gel. Então, qualquer coisa que forme gel, ou que seja fibra, a gente tem que diluir bastante em água e depois bebe aos pouquinhos para não ter nenhum tipo de problema com relação a isso. Eu não tô querendo assustar ninguém, mas é bom fazer essa ressalva porque existem na literatura casos de obstrução intestinal por conta de ingestão de fibras, não só de goma aguar, mas de psyllium também e outras fibras, fibras manipuladas, né, suplementos de fibras. Então é sempre importante que quando a gente acrescenta mais fibra na alimentação, a gente também acrescente uma quantidade a mais de água do que você já consome no seu dia a dia. Mas lembra sempre que quando você acrescenta a goma aguar, por exemplo, num pudim ou num bolo, num sorvete, ela vai dar essa textura e ela vai se diluir em várias porções ali. Então, por exemplo, às vezes você usa uma colher de sopa de goma aguar para fazer um bolo, para fazer um pudim. Você não vai comer aquilo tudo de uma vez, tá? Você vai comer uma fração dela. Esse é outro detalhe interessante, né? Eu tô fazendo essa ressalva para as pessoas que consomem ela pura com água mesmo, que tem que ter esse cuidado extra especial. Então, como eu já acabei de falar, ela é muito versátil e muitas vezes ela é utilizada por pessoas que são veganas ou que são intolerantes a leite, por exemplo, ou até mesmo ao glúten, porque ela ajuda a dar uma textura mais aerada em algumas receitas, ela ajuda a dar uma textura mais esponjosa. Os veganos às vezes usam ela quando não utilizam ovo, né? Claro, né? Em algumas receitas que você usaria o ovo, ela deixa uma textura mais fofinha, assim, nos pães e tudo mais. Você pode colocar no bolo também, fica super bom. Ou, como eu já falei, nos sorvetes, para ele ficar mais cremoso, mais sedoso, assim.
Então, a goma guara ela pode ser aplicada em vários tipos de receitas. Eu até tenho algumas receitas aqui no canal já que eu utilizei goma guar, inclusive receitas sem glúten, porque ela ajuda, como não tem aquela rede do glúten de ar, né, ela ajuda a fazer uma rede de ar, deixando a massa mais fofinha. Então, eu vou deixar algumas receitas que eu tenho aqui com goma guar para você ter uma ideia. Mas lembra que na internet também tem muitas aplicações diferentes que você pode pesquisar. Vou deixar aqui embaixo na descrição, então, como eu falei, vídeos falando mais sobre essas outras fibras que também são super saudáveis. Psyllium, chia, linhaça e outras mais que eu tenho aqui no canal. Me conta se você costuma focar mais nas fibras no dia a dia, se você usa goma guar ou usa alguma outra fibra com regularidade no dia a dia. Para que você usa? Para o colesterol, para glicose, para emagrecer, para o açúcar do sangue. Eu vou adorar saber. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.